Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Então, abra o seu coração, queira estar com Deus na eternidade. Não haverá coisa mais impressionante, maravilhosa que isso. Isso dizendo em palavras simples. Porque São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando estivermos com Deus. Isto é, aqueles que assim decidirem estar com Deus. A decisão é de cada um, é individual. Eu não posso salvar você, você também não pode me salvar, é cada um por si. É lógico que nós rezamos para que você decida-se por viver para sempre com Deus depois dessa passagem peregrina. Por isso, estamos aqui, transmitindo a palavra de Deus, seguindo aquilo que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Você acessa nos meus endereços telemáticos, @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, você vai ao YouTube, @PauloRobertoMaciel 6 Instagram, tem também o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/paulomaciel da rádio. Neste vídeo, temos aqui a liturgia universal da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, é a mesma liturgia, a mesma palavra no mundo inteiro, referente ao dia 13 de junho de 2024, quinta-feira, missa, celebração eucarística ou celebração da palavra, em memória de Santo Antônio de Pádua e de Lisboa, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e doutor da igreja. Isso dentro da 10ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos nesta homenagem a Santo Antônio é branca, conforme eu estou simbolizando aqui no meu pescoço. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos pastores e o ofício da memória. Antífona da entrada. O justo tem nos lábios o que o sábio, sua língua tem palavras de justiça. Retificando. O justo tem nos lábios o que é sábio, sua língua tem palavras de justiça. Traz a aliança do seu Deus no coração. É o Salmo 36, versículos 30 e seguinte. Vamos agora à oração da coleta. Coloque sua intenção, peça, mas, sobretudo, agradeça também. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo Santo Antônio como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos do 41 ao 46. Naqueles dias Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já ouço ruído de muita chuva. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao cume do Carmelo, prostrou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos, e disse a seu servo: sobe e observa na direção do mar. Ele subiu, observou e disse: não há nada. Elias disse-lhe de novo: volta 7 vezes. A 7ª vez o servo disse: eis que sobe do mar uma nuvem
pequena como a mão de um homem. Então Elias disse-lhe: vai dizer a Acabe que prepare o carro e desça para que a chuva não o detenha. Nesse meio tempo, o céu cobriu-se de nuvens escuras, soprou o vento e a chuva caiu torrencialmente. Acabe subiu para o seu carro e partiu para Jezreel. A mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele, cingindo os rins, correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 65, na Bíblia de tradução de Jerusalém. E 64, um número a menos, na Bíblia de tradução da Septuaginta, do grego. Foram 70 sábios que escreveram a Bíblia no Egito, no idioma grego. Depois foi traduzida essa Bíblia para a Vulgata, para o latim. Então, 64 na Vulgata, 65 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 10º ABCD, 10º E e 11, 12 e 13, refrão, 2º A. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Repitamos: ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. É assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplanais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, as colinas se enfeitam de alegria. Ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Repitamos: ó Senhor, que o povo vos louve em Sião. Aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João 13, versículo 34, e depois a proclamação do Evangelho com Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 26. Aleluia, 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 aleluia. Eu vos dou novo preceito, que uns aos outros vos ameis, como eu vos tenho amado, como eu vos tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno.
Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber um pouco mais sobre este evangelho, aqui do livro Palavra e Vida. Sabemos pouco a respeito, deixa eu ver, espera aí, não é essa a reflexão, é outra, vamos lá. São muitas reflexões, às vezes a gente se confunde. Quem nunca julgou seu irmão em seu coração, ou que não disse uma palavra má contra ele? Esse é o início da reflexão do evangelho de hoje, Mateus 5, versículos do 20 ao 26. Quem nunca julgou seu irmão em seu coração, ou que não disse uma palavra má contra ele? Difícil, todos já fizeram isso. Hoje rejeitamos a violência. Quase nenhum de nós atreveria a ter na mão uma arma, mas às vezes a violência surge de nossos lábios e termina transformada em nossa boca em palavras que não matam, mas que geralmente ferem profundamente as relações humanas. Não nos damos conta de que causamos danos ao irmão, causamos danos a nós mesmos e prejudicamos o nosso relacionamento com Deus Pai. Não é tempo agora de procurar a reconciliação? Às vezes ferimos fortemente o nosso irmão com palavras ofensivas. Aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990, diz o seguinte: a lei que proíbe matar, proíbe esse ato desde a raiz, isto é, desde a mais simples ofensa ao irmão. Mesmo ofendido e inocente, o discípulo de Jesus deve ter a coragem de dar o primeiro passo para reconciliar-se. Caso se sinta culpado, procure urgentemente a reconciliação, porque sobre a sua culpa pesa um julgamento. Vamos agora à reflexão, à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, que costuma ser mais aprofundada, mais pesquisada. O título é Não Matarás. Antônio Carlos Santini se baseia em Mateus capítulo 5, versículos do 20 a 26. Não somos salvos pelo mérito de nossas obras exteriores. A justiça dos fariseus, verberados por Jesus, consistia tão somente em observar a lei em seus mínimos detalhes, de modo a merecer a salvação, mas seu interior não correspondia às aparências externas. Como disse o poeta, pode haver grande distância entre intenção e gesto. Deus observa o coração do homem e conhece as suas artimanhas. No Evangelho, Jesus exemplifica esta contradição das atitudes humanas com o 5º mandamento: não matarás. E mostra que pode haver uma gradação, uma espécie de escada do ódio, com vários degraus. Irar-se contra o irmão, ter raiva do irmão profundamente, chamá-lo de imbecil, raca,
entre os semitas, ou de doido. Tudo isso são formas civilizadas de matar. Parecem pecados menos graves, mas o ódio é o mesmo. No dia a dia, nossos relacionamentos oferecem seguidas oportunidades de amar. São situações que se abrem ao perdão, à compreensão, à paciência, mas podem derivar para a condenação, a rejeição, a agressividade. Uma pessoa honesta e educada pode conter-se e evitar reações explosivas ou ofensivas, mas ao mesmo tempo alimentar no coração projetos de vingança, desejar prejuízos para os outros e mesmo alegrar-se com os seus insucessos. Apesar da honestidade exterior e da polidez aparente, o ódio mortal corre pelas artérias. Um caso concreto da atualidade é a reação das pessoas diante de imigrantes provenientes de países em crise econômica, ambiental ou política. O cristão não pode vê-los como invasores, mas como irmãos à espera de acolhida e auxílio. Por isso, o episcopado tem exortado os católicos a demonstrarem a caridade cristã para com eles. Há muitas formas de matar. Mata quem calunia o justo, quem joga lama na reputação dos outros, quem propaga escândalo com requintes de sadismo. Mata-se ao sabotar o trabalho dos companheiros, ao negar o reconhecimento a seus esforços, ao pagar salário de fome aos empregados. Pode-se matar semeando dúvidas sobre questões de fé, incentivando a revolta contra Deus e a Igreja, oferecendo ocasiões de pecado aos que convivem conosco. Matamos, por exemplo, ao praticar más obras, ao dar péssimos exemplos, a má palavra, o mau conselho. Matamos por omissão diante daquele a quem podíamos ajudar. Sentimentos, palavras e atos. 3 degraus para amar e odiar. Sentimentos, palavras e atos. 3 degraus para amar ou odiar. Se o ódio cresce em nós, irá progredindo de silêncios para antipatias, de reservas para a formação de partidos, de acusações e campanhas de difamação, de confrontos ao assassinato. Mas o ódio é o mesmo. Que sentimentos inspiram meus pensamentos, municiam as minhas palavras, movem as minhas ações? Ódio ou amor? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Vamos aos santos do dia agora. Os santos são exemplos para nós. O próprio São Paulo apóstolo, o maior missionário cristão, disse: imitem-me como eu imito a Cristo. Santo do dia 13 de junho, Santo Eulógio, bispo, do ano 607, patriarca de Alexandria, combateu vigorosamente as heresias de seu tempo, sobretudo o monofisismo. Santo do dia 13 de junho, São Ramberto, mártir, faleceu em 680. Ramberto foi cavaleiro da alta nobreza e o encarceraram e o assassinaram nas proximidades de Lyon. A ordem foi de Ebroíno, mestre do palácio do rei da Neustria. Santo do dia 13 de junho, São Fândila, presbítero e monge. Presbítero é o mesmo que padre, sacerdote. Ele faleceu em 853. Fândila foi decapitado em Córdoba, na Espanha, no tempo do rei Mohammed I. Santos do dia 13 de junho. Santo Agostinho Fanviete Rui,
e Nicolau Bouy-Viet D. Foram mártires e faleceram em 1839. Eram militares do exército vietnamita. Foram executados pelo crime de serem cristãos. Então isso aconteceu no Vietnã, no continente asiático. Agostinho Phan Viet Huy e Nicolau Bouy-Viet D. Santo do dia 13 de junho, Beato Gerardo, faleceu em 1138, irmão de São Bernardo e monge, como ele, em Claraval, na França. Gerardo brilhou por sua grande inteligência e discernimento espiritual, apesar da escassa cultura que possuía. Santa do dia 13 de junho, Beata Maria Ana Biernaca. Foi mãe de família e mártir. Olha aí, uma mãe de família santa, Maria Ana Biernaca. Faleceu em 1943. Ela ofereceu-se para ser presa, substituindo sua nora Ana, que estava para dar à luz. Foi fuzilada em Naumowiec, na Polônia. Olha, ofereceu-se para morrer em lugar da nora grávida. Agora o santo que é tema da missa deste dia ou da celebração da palavra, Santo Antônio de Pádua e Lisboa, presbítero e doutor da igreja. Faleceu em 1231 em Pádua, na Itália. Combateu com heróica resolução os albigenses, sendo por isso conhecido como o martelo dos hereges. Então, os albigenses eram hereges, que não seguiam a doutrina da igreja. Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, e exerceu seu apostolado em Pádua, na Itália, onde faleceu. Conforme o site da Câmara de Jacutinga, Minas Gerais, município do qual é padroeiro, com certeza um dos santos mais populares da Igreja Católica é Santo Antônio. Conhecido tradicionalmente como o Santo Casamenteiro, ele é responsável por uma história de determinação em meio às barreiras que lhe impediam de realizar grandes feitos de evangelização. Santo Antônio, cujo nome de registro é Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo, nasceu em Lisboa, Portugal, em 1195. Muito cedo, aos 15 anos, entrou no colégio dos cônegos regulares de Santo Agostinho, onde em apenas 9 meses aprofundou tanto os seus estudos da Sagrada Escritura, que foi chamado mais tarde pelo Papa Gregório IX. Santo Antônio foi cônego regular em Portugal até aos 25 anos de idade, quando um fato mudou sua vida. Ao saber que 5 franciscanos tinham sido martirizados em Marrocos, consequência da tentativa de evangelizar infiéis, Antônio decidiu seus passos e resolveu ser missionário. Foi então que entrou para a Ordem dos Frades Franciscanos e logo foi enviado para trabalhar entre os muçulmanos de Marrocos. Tudo teria dado certo se sua saúde suportasse o clima africano, porém foi obrigado a retornar para a Europa, onde ficou por algum tempo num eremitério perto de Forlì, na Itália. Nessa época foi cozinheiro e levou uma vida totalmente obscura até que seus superiores, percebendo seu dom de oratória, o estimularam a treinar durante 9 anos, ocupando durante esse tempo vários cargos como de professor em sua ordem na Itália e na França, e também pregando nos lugares onde a heresia era mais forte. Antônio não somente mostrou capacidade em seus sermões, mas também por possuir um incrível conhecimento da Bíblia Sagrada. Impressionava tanto o intelectual quanto as pessoas mais simples. Por essas e tantas outras ações, é considerado um dos pregadores itinerantes mais famosos do século XIII. Depois de tantas andanças, teve sua morada fixa em 1229 no convento de Arcélia,
a poucos metros dos muros de Pádua, na Itália, e dali saía para realizar suas pregações onde fosse recitado. Em 1231, seu sermão alcançou o ápice de intensidade. Porém, foi neste mesmo ano que ele contraiu uma doença inesperada, obrigando-o a ser transportado para Pádua. Antônio não suportou a enfermidade e faleceu em Arcélia no dia 13 de junho de 1231. Santo Antônio de Pádua, em Lisboa, foi enterrado em Pádua e seu túmulo se tornou local de peregrinações. Sua popularidade cresceu muito e talvez tenha sido o fator que fez com que, um ano após a sua morte, em Pentecostes de 1232, fosse canonizado. Santo Antônio é contemporâneo de São Francisco de Assis. A maioria de seus sermões foi preservada e esse fato, associado à sua reputação como grande erudito em assuntos bíblicos, lhe conferiu o título de doutor da Igreja. Era um homem forte, destemido e implacável contra os opressores dos fracos e contra o clero que não vivia de acordo com as regras, sendo chamado durante toda a sua vida de inimigo mortal dos heréticos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, o Deus do impossível, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer resposta que Deus nos der é a melhor, até se for um não. Na terra também o nosso Pai nos dá um não, porque sabe que aquilo é o melhor para o filho. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Creia que Jesus é Deus, do amor infinito que humanou-se, morreu na cruz por nós, ascendeu ao céu após ressuscitar e está à direita do divino Pai eterno como nosso sumo sacerdote eterno, como nosso mediador, como nosso irmão primogênito, aguardando que grande parte da humanidade se converta, porque tem muitos ateus ainda, muitos agnósticos, e nós fazemos aqui esse trabalho de convencimento, de informação, de evangelização, para salvar almas. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Seja batizado, creia em Jesus como Deus e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos após essa passagem provisória pela terra, nos céus, junto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto da Virgem Maria, São José, São Paulo Apóstolo, São Pedro, São Tiago, Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, Santa Irmã Dulce, Santa Paulina. Estaremos todos juntos, São João Paulo II. Pois é, a decisão é de cada um. Não deixe de se arrepender, principalmente, porque todos somos pecadores. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, YouTube. @Paulo Roberto Maciel 6/ Instagram.